Comentarista da Globo, representante do mercado, faz aquela velha crítica alarmista de sempre sobre as contas públicas do Brasil e o nosso presidente se revolta e responde rasgando o verbo e falando só verdades. Mas antes da gente começar, curte se gostar do vídeo, comente, se inscreva no canal, se puder torne-se membro ou contribua via Pix, que está aqui na tela, e ajude nosso trabalho. Agora espia aí. O governo gosta de argumentar que, olha, essas medidas são medidas meritórias e você pode até considerar que tecnicamente isso é justificável ou é discutível no mínimo, mas, de novo, o governo está aumentando imposto, está aumentando carga tributária para fazer frente a um aumento de gastos. E mesmo assim ele tem dificuldade de cumprir as metas fiscais que foram estabelecidas. Então nós temos dois lados aqui de uma discussão. De um lado você tem um governo que argumenta, olha, eu estou propondo medidas que vão aperfeiçoar um pouco o sistema financeiro, que vão melhorar a concorrência, eu estou fechando aqui algumas portas que causam distorções e consequentemente eu preciso levar adiante esse tipo de discussão. E do outro lado você tem aqueles que argumentam que o governo está aumentando impostos para poder gastar mais e não está fazendo escolhas. E quando a gente projeta o futuro, nós temos uma preocupação grande. Não é segredo para ninguém que 2027, 2028, a gente tem uma bomba fiscal a caminho por conta da explosão do crescimento das despesas obrigatórias. Ninguém fala sobre isso. A gente está sempre falando sobre 2026, quem é que vai ganhar, quem é que não vai ganhar, essa medida é boa para a oposição, é boa para o governo. E 2027? Sim. E 2028? Ninguém fala sobre isso. Toda essa discussão é muito imediatista, está muito preocupada com questões políticas, mas não está preocupada com questões estruturantes. Então, existem dois lados de uma discussão. Há mérito em várias das medidas propostas, mas elas não são acompanhadas de redução de outros impostos, na maior parte dos casos, excetuando-se aí, como nós tivemos recentemente a questão do imposto de renda, e ao mesmo tempo você tem um governo que tem aumentado a carga tributária, o crescimento não é pequeno, num período de tempo relativamente curto, você aumentou a carga tributária em proporção do PIB, dentro de um contexto onde o governo quer gastar mais, porque considera que isso também é uma forma de aumentar o seu capital político na eleição do ano que vem. Ninguém está preocupado em resolver o problema de maneira mais estruturante, e isso é preocupante, porque lá na frente a conta vai chegar, isso não é um segredo, os técnicos do governo sabem que esse problema existe, mas em 27, 28, a gente tem uma eleição antes, e você está muito mais preocupado com a eleição que vem antes do que com problemas graves que lá na frente vão bater a porta. E antes de colocar a resposta do Lulinha, quero lembrar que esse sujeito aí é o mesmo que fez essa previsão aqui no dia 1º de janeiro e errou tudo. Bora ver. O primeiro aspecto, e o mais importante de todos, é a incerteza fiscal. Enquanto nós não tivermos um direcionamento na área fiscal, enquanto a gente continuar tendo esse crescimento do endividamento do setor público, pode esquecer, o dólar não desce, aliás, ele fica até com espaço para subir um pouco mais, dependendo do que aconteça na área fiscal, porque a gente está falando de um dólar que já está precificado na ausência de medidas. Entendi. Quer dizer, você já não acredita que novas medidas aparecerão. Então é uma crise de credibilidade. É uma crise de credibilidade. Os agentes econômicos, de uma forma geral, não acreditam que o governo está convencido de que há um problema fiscal e que há algo a ser feito na área fiscal. É dessa maneira que o mercado precificou o dólar. E eu digo sempre o seguinte, digo pro Haddad todo dia, veja, de vez em quando me incomoda muito o Galífalo. Me incomoda porque, sabe, se você pegar a chamada notícia de desenvolvimento no Brasil, de crescimento econômico, de crescimento da massa salarial, de crescimento do financiamento, você quase não vê notícia. Mas se você pegar déficit fiscal, é todo santo dia. Tem uma indústria de jogar desconfiança na sociedade brasileira, como se quem está fora, sabe, tivesse responsabilidade e quem está dentro não tivesse responsabilidade. Ora, as pessoas não percebem que ninguém nesse país trata com mais responsabilidade a questão das contas públicas do que quem está no governo. Porque se não cuidar, quando sair vai ter tanto processo que vai passar a vida inteira respondendo processo. Porque está cheio de gente no Brasil que passa enquanto você está no governo, não faz nada. Você deixou o governo, aparece uma fila de processo contra você. Qualquer cara que dormiu bêbado na calçada, ele levantou, não tem o que fazer, um processo contra o Haddad. Negligência administrativa. Então nós temos muita responsabilidade. Muita. Vocês me conhecem e sabem o seguinte, não tem mágica em economia. Não existe mágica. Não tem ninguém que faça assim. Não tem gênio na economia. Se tivesse o Brasil, não tinha passado a miséria que passou. Então eu fico pensando, gente, imagina uma coisa. Esse país nunca teve reserva internacional. Fomos nós que criamos uma reserva de 370 bilhões, que até hoje é o que dá sustentabilidade a esse país. Até hoje. Ninguém mais fez. Porque nunca se pensou nesse país como nação, gente. Nunca se pensou nesse país de longo prazo. O que a gente quer para esse país? Eu acho que o Brasil está precisando de uma chance. Esse país está precisando de uma chance. E quem tem que dar chance para o país não sou eu, são vocês.
Vocês percebem que as coisas demoram para acontecer no Brasil. Muitas vezes a gente consegue andar 1 quilômetro para frente e quando a gente menos espera, a gente voltou 2 quilômetros para trás. Vocês têm noção do que aconteceu nesse país nos últimos 6 anos? Vocês têm noção da semidestruição que esse país sofreu? Da falta de crédito, da falta de programa, da falta de objetividade. A gente teve que passar 2 anos tentando reconstruir. Tivemos que fazer uma coisa chamada PEC da transição, que não deve ter no dicionário brasileiro, porque não existe no mundo PEC da transição. Nós conseguimos, antes de governar, sabe, fazer o Congresso apresentar uma PEC para dar dinheiro para a gente governar. Porque a tranqueira que governava não cuidou disso. Não cuidou. E esse país está arrumado. Esse país está arrumado.